Olá, estamos começando mais um Unicultura e hoje vamos apresentar para você a Vila Renault, essa emblemática edificação onde residiu o cônsul Carlos Renault. E para conhecer um pouco mais sobre essa figura importante para a cidade de Brusque e a própria edificação, nós vamos conversar com a professora Rosemarie Kratz, autora do livro Política, Poder e Fortuna, Nuances da Vida do Cônsul Carlos Renault, lançado no ano passado. Queremos agradecer aqui a presença da professora Rosemarie, né, que ela é a autora do livro Política, Poder e Fortuna, né, as nuances da vida de cônsul Carlos Renault. Sobre o cônsul, né, que adquiriu essa projeção em termos da história de Brusque, né, a presença dele, nome de rua, nome dos espaços, ele tem uma marca muito grande na cidade. Como é que a gente entende essa dimensão, né? Como é que ele chegou a esse vulto todo para a cidade de Brusque? Então, o cônsul Carlos Renault, ele nasceu no ano de 1862 e emigrou da Alemanha para o Brasil quando ele tinha 20 anos só. Então, em 1882 ele vem, se estabelece inicialmente em Blumenau e pouco tempo depois já em Brusque, né? Um ano e pouquinho após estar aqui no Brasil, ele se casa com a filha de um homem muito importante que já estava na região ainda antes de Blumenau ser fundada, e de Brusque naturalmente, né? Então ele estabelece ali uma relação de poder já pelo casamento, porque ele se casa com um membro de uma família muito importante para a época. Certo. E Brusque era muito pequena, por aquele tempo era recém-fundada, nós tínhamos aqui já alemães, poloneses, italianos, mas estava começando ainda, era uma Brusque assim totalmente colonial. Ele que tinha trabalhado em banco, que era de uma família já mais da cidade, vamos dizer assim, ele tinha uma outra vivência, uma outra forma de ver o mundo. Ele veio para cá como comerciante, inicialmente como gerente de uma pequena venda, que é um pequeno comércio, e com o dinheiro que a esposa dele vai herdar no casamento, eles compram esse comércio, bem no centro de Brusque. E aí começam a trazer um outro formato de lidar com o dinheiro. Até aquele tempo que nós tínhamos aqui era basicamente troca. Então o produtor, ele plantava um milho, por exemplo, tinha excedente e vinha para a cidade e trocava o excedente do milho por sal, por querosene, por armas, por tecidos. E ele introduz então a moeda no nosso comércio. É a nossa primeira experiência. E vai muito bem, né? O comércio dele vai bem, eles vão juntando dinheiro e poucos anos depois, 10 anos depois de chegar ao Brasil, no ano em que ele completa os seus 30 anos, ele vai fundar a primeira indústria têxtil. E com isso, promover a mudança total da cidade, porque até então a nossa Brusque era uma Brusque colonial. Certo. Com essa chegada da indústria têxtil, que também foi possível, não só pelo capital que eles amealharam, ele e a esposa, mas principalmente pela vinda dos poloneses que sabiam a arte de tecer, porque não basta você ter dinheiro, você tem que saber fazer, no caso ali fazer o tecido, né? Então eles começam aí a indústria têxtil e com isso nós vamos ter uma mudança forte na questão da economia, mas isso não vem sozinho. Junto com a questão do comércio, com a indústria,
ele entra também na política. Uhum. Então, ele vai ser o nosso primeiro prefeito. Naquela época, ele vai ser prefeito 3 vezes ao longo da sua caminhada. Foi também o tempo em que o Brasil se transformou, então, em república. Deixou de ser monarquia, passa para o regime republicano, ele entra na política, ajuda a fundar o partido aqui em Brusque e vai ser deputado constituinte. Ele foi um dos deputados que fez e assinou a primeira carta constituinte do estado de Santa Catarina. Então, veja, ele vai junto, família, uma família de poder, junto com o comércio e com a indústria, e o terceiro pilar vem, então, a política. A combinação disso tudo e as relações, nós precisamos ver que Brusque não era sozinha. Nós tínhamos uma relação muito forte com Blumenau, no caso do cônsul, a família dela, toda em Blumenau, bem constituída também, a família de poder, tinha relação com os Karsten, Altenburg, com os Hering, né? Então, é todo um entrelaçamento de indústria, comércio, política, também com Itajaí e com Florianópolis. Então, nós precisamos pensar a Brusque um pouquinho mais estendida e não só a nossa Brusque fechada. Vai formando nome na política e vai formando patrimônio pelas indústrias que ele vai constituindo. Ele sempre tinha um olhar também de diversificação, né? Então, você vai ampliando os seus negócios, não investe num negócio só, e com o passar do tempo, ele vai, anos mais tarde, ele vai deixar o Brasil para voltar para a Alemanha, né? Isso bem mais tarde. Então, ele chega aqui em 1882, no ano de 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, ele volta para a Alemanha. Inicialmente, na verdade, vai para a Holanda, lá ele fica viúvo pela segunda vez, depois vai para a Alemanha, e no ano de 1922 ele se torna cônsul do Brasil em Baden-Baden. Então, ali já é um outro movimento. Nesse pós-guerra, ele trabalha lá também para tentar trazer mais alemães para cá. E não era um tempo fácil, né? A Europa vivia um tempo bastante difícil, não foi muito fácil trazer gente, mas nós temos aqui na região de Brusque muitas pessoas que vieram daquela região onde ele estava cônsul, que também é da região dele, porque ele também é da região de Baden, então ele faz esse trabalho, é cônsul lá durante vários anos, e onde ele vivia em Baden-Baden, a casa em que ele vivia se assemelhava muito a esta aqui, né? De forma que quando ele resolve voltar para o Brasil, ele vai contratar o mesmo arquiteto que fez o que projeto, tinha feito a casa, que lá ele tinha comprado pronto, na verdade. E esse arquiteto, então, vai vir para o Brasil, inicialmente para um contrato de 4 anos, no ano de 1932, e faz todo o projeto, tanto da construção quanto do mobiliário. É a casa também. Que está no quadro ali pintada, né? Isso, exatamente. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer essa casa, é maravilhosa também, totalmente preservada, algo que muito nos orgulha, né? Sim. Nós temos aqui essa casa, que é um exemplo de patrimônio preservado para a nossa cidade e região. Então, ele vai voltar para o Brasil só mais tarde, no ano de 1835, quando esse imóvel aqui ele já vai estar concluído. Ele volta, então, já com a terceira esposa dele. Aqui ele vai viver nessa casa 10 anos, mais ou menos, e nesta sala ele também vai falecer no 28 de janeiro de 1945. Mas nos últimos anos de vida dele, quando ele já estava se afastando das indústrias, porque ele foi sucedido pelos próprios filhos, ele teve então 11 filhos, todos com a sua primeira esposa. Desses 11, 9 chegaram à idade adulta. O sucessor dele foi o Otto Renault, o filho homem vivo, mais velho, né? Ele teve outros antes disso. Ele vai suceder nos negócios, mas todos os filhos acabam se envolvendo, né? Direto ou indiretamente com os negócios. E ele era um homem de grande sabedoria e visão. Então, quando você me pergunta como ele foi se transformar no homem, em que ele se transformou um homem que nós mencionamos todos os dias, porque ele é nome de hospital, ele foi nome de maternidade, ele é nome da nossa principal avenida, ele é nome de colégio, ele tem uma estátua na Praça Brandenburg. Então, como ele foi se tornar esse homem? Ele era bastante visionário e ele sabia que para se imortalizar, o nome próprio dele tinha que aparecer. Entendi. Então, não é Hospital Renault, não. Hospital
Cônsul Carlos Renault, que é o nosso Hospital Azambuja. Não é Sim. Colégio Renault, Colégio Cônsul Carlos Renault, e nós chamamos de cônsul. Ele é algo que ele buscou na vida Ele dele, então. buscou, e assim, ele investiu muito através de eles criar a chamada Cultural, que era uma entidade paralela à empresa, onde eram investidos recursos, distribuição de lucros, que eram aportados, então, todos ali na Cultural, era um propósito de vida dele. Nos últimos anos, que os dividendos dele, os rendimentos foram sim, principalmente aportados para essa Cultural, e através dali eram bolsas de estudos, muita gente vinha pedir, né? Então, Sim. eles avaliavam e destinavam. Para alguns, era recurso menor, né? Mas para alguns outros era muito dinheiro. Entendi. Então, quando era muito dinheiro, uma das contrapartidas era que colocasse o nome dele, sempre que possível. Por isso que o Hospital Azambuja tem o nome dele. Ele botou muito dinheiro lá para que o hospital fosse edificado. Assim como botou bastante dinheiro também na própria igreja, né? Do Santuário de Azambuja. E lá, se vocês forem olhar, vocês vão encontrar uma placa com o nome das 2 últimas esposas dele, que eram católicas, né? Sim. Na igreja luterana, ele também fez um aporte bastante grande para a ampliação da igreja, e lá, então, em homenagem à sua primeira esposa, Selma, que era, então, luterana. E assim ele foi indo, né? O hospital, a antiga maternidade, tinha o nome dele porque ele botou muito dinheiro para que aquela maternidade, onde a maioria dos brusquenses mais velhos nasceram, se transformasse numa realidade. A igreja luterana, ela sempre teve no nosso estado uma preocupação muito grande com as maternidades. Então, se você for olhar as regiões do Vale do Itajaí, você vai ver as maternidades vinculadas à igreja luterana. Assim, por exemplo, o Hospital Santa Catarina em Blumenau, Hospital da Oase, enfim, sempre há uma interligação muito grande entre educação, religião, saúde, né, ligado ao protestantismo, à igreja luterana. Entendi. E o cônsul, então, ele era luterano, mas ele sempre tinha esse cuidado. Veja, ele investia no católico, mas investia no luterano. Investia no luterano, investia no católico. E ele teve, então, com esse propósito de efetivamente fazer grandes obras para imortalizar o seu nome nestas grandes obras. Entendi. Dentro dessa visão dele de diversificação e de empreender, sempre buscando novidades ou, né, implementar grandes projetos, aqui nessa casa nós temos ainda uma discussão ainda em aberto, né, se é realmente ou não, uma das primeiras edificações com um sistema de ar-condicionado central, né? Ele fez investimentos em uma indústria de refrigeração, até por isso existe a marca com o Cônsul, né? Cônsul. Em Joinville. Mas começou por aqui, né? Aqui em Brusque. Então, assim, a gente pode dizer que o que temos nessa casa, que a gente nesse programa observamos, né, nos detalhes de construção, das janelas, no sistema de aquecimento e ar-condicionado, é uma síntese da vida dele em termos dessa visão de empreendedor, de marcar a sua presença na cidade mesmo. Esse ambiente que nós estamos aqui, por exemplo, ele é um ambiente de poder. Ele foi projetado para isso. Essa casa, ela tem a parte bem dividida, né? Então, nós estamos num ambiente terra, temos o subsolo também, que é um ambiente mais masculino, onde está o equipamento de ar-condicionado. Na parte superior, nós vamos ter a residência, propriamente dita, do casal. Essa casa foi construída já nos seus últimos anos de vida, então ele viveu aqui 10 anos, mas vocês podem observar que esse ambiente que nós estamos, que é a sala de estar, ele se interliga completamente com os outros ambientes, né? Então, nós vamos ter aqui todo um pensar que, para a nossa região, era um pensar à frente do seu tempo, né? A arquitetura, ela favorece a ventilação, é uma casa que não tem umidade, né, praticamente, ela tem uma acústica boa, ela tem todo um sistema de conforto térmico, mas também o cuidado para o receber. Então, vocês vejam que esse andar que nós estamos, ele é totalmente interligado, né? O escritório dele, na sala ao lado, de onde ele tem a visão do todo. Aqui ele recebeu pessoas muito importantes, né? Vejam que ele viveu e vai falecer quando nós estamos encerrando a Segunda Guerra Mundial. Sim. Ele vai falecer poucos meses antes, no mesmo ano, né? E ele se manteve ativo na política e na economia até o fim da vida dele. Ele morreu lúcido, morreu nessa sala,
mais lúcido, e assim, isso tudo aqui é um pensar, trazer, ele sempre gostou muito de conforto. Sim. Né? Então, quando ele vai construir o Palacete Renault, que era no centro, lá onde hoje nós temos a Praça Barão de Schneeberg, construída e terminada em 1899, veja, aquela casa já era dotada de sanitário. Sim. Isso não existia por aqui. Sanitário no século XIX, dentro de uma casa. A casa já tinha isso. Então, ele sempre teve esse olhar à frente e, assim, mostrar, ostentar fazia parte. Sim. Então, você poder receber pessoas importantes, sejam eles políticos, empresários, pessoas da sociedade, da igreja, no teu espaço, no teu ninho, e receber bem, isso é uma demonstração de poder. Então, ele teve toda uma caminhada, uma construção. Quando você estuda a vida dele, você vê isso muito claro. Uhum. Essa construção, ela é, para mim, que estudei a vida dele, ela é muito clara, ela foi sempre pensada do começo ao fim, para chegar, você olhar isso aqui não é uma coisa luxuosa, mas é uma coisa poderosa. Sim. Né? Ele é talvez até minimalista para aquele momento. Se a gente pensar a arquitetura europeia, ela não é, na verdade, cheia de muito detalhe, Não, né? é verdade. Mas é sólida. Você olha para ela ainda hoje, 90 anos depois, quase, Uhum. e você vê a solidez e a concepção que ele trazia. E muito forte também essa questão de família. Você vai ver ela trazendo elementos que trazem a sua história. Uhum. Então, você encontra pela casa, por exemplo, um quadro que traz o túmulo dos pais dele. Né? Tem imagens do sogro dele. Sim. Né? Poucas pessoas têm imagem do sogro dentro da sua casa, mas aqui nós vamos ter quadro do sogro dele. Né? Então, ele vai pensando e fortalecendo esses vários elementos numa construção que o tornou imortal para nós. Entendi. Professora, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e trazer todas essas informações. Tem muito mais coisa para a gente saber, né? Mas quero agradecer aqui pela tua presença e esclarecimento de toda essa história para nós. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Eu só gostaria de fechar, dizer que, além de tudo, essa é uma casa pensada na questão da sustentabilidade. Né? Então, quando a gente tem esse cruzamento de ar, né? Quando a gente tem essa iluminação natural que permite que você funcione, por exemplo, sem ligar energia elétrica durante o dia. Mas um outro elemento muito importante é a cisterna. Sim. Então, nós vamos ter aqui na parte frontal da casa, já naquele tempo, uma cisterna gigante que se presta a irrigar os jardins, que são muitos e são belos aqui. Então, esse conceito e o cuidado de não só produzir mais energia, mas evitar de consumir energia, ele está presente nessa edificação, no todo dele, no bem-estar. Uma casa que mesmo no verão, a gente vem aqui várias vezes, você não precisa de ar-condicionado. Essa casa, ela foi pensada para isso. Né? Então, esse é um conceito que a gente poderia se apropriar. Sim. Vale a pena a gente se apropriar dele. Né? Um aprendizado grande. Então, nós somos bastante felizes e eu penso que ele também estaria em saber que essa casa hoje, passado tanto tempo, serve de objeto de estudo. Né? Nós, enquanto Unifeb, a nossa universidade, a gente tem estudado muito essa casa, vários cursos, e também tem recebido muitas pessoas, muitas escolas, comunidade, porque isso aqui é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do estado de Santa Catarina, um patrimônio do Brasil, que cada um de nós tem obrigação de ajudar a conservar, porque é um exemplo bem-sucedido de homem, de político, de empresário, de pai de família, e também isso tudo materializado numa arquitetura maravilhosa. Então, muito obrigada. Espero que cada um de vocês possa um dia conhecer um pouquinho disso aqui, porque vale a pena conhecer, aprender e multiplicar. Tá certo. Então, obrigada. Professora, muito obrigada. Aqui nós estamos no escritório do cônsul Carlos Renault. O acesso principal é logo por aqui, à direita dessa porta, né? Então, as visitas, eventualmente convidados ou pessoas para alguma reunião, que não seja só diretamente a questão, né, de um encontro social. Aqui tem o escritório, a mesa de trabalho do cônsul, né, onde ele recebia pessoas. E aqui nós temos algumas imagens, né, dele mesmo, do seu pai e do seu sogro, primeiro
primeiro sogro. Dentro aqui da edificação da Vila Renault, nós temos 2 quadros. Esse de cima mostra a parte dos fundos da casa em Baden, em que foi inspirada a construção dessa daqui. Então, junto do escritório, a gente tem a sala de estar, onde os convidados eram recepcionados, onde as conversas fluíam ao longo da noite. E essa sala, ela faz uma conexão também com a sala de jantar, onde as confraternizações também aconteciam. Então, a gente pode notar aqui uma ampla mesa de jantar, com várias cristaleiras, várias louças, os buffets, onde a alimentação era apoiada, né, antes de servir. A gente tem também, como o Francisco mostrou na outra sala, uma outra vista da casa em Baden, que serviu como referência para o projeto da Vila Renault. Ainda para cá, a gente tem o que na Vila Renault a gente identificou como uma cozinha de finalização. Existe uma cozinha externa, onde a alimentação era preparada, os alimentos a cocção acontecia. E aqui, então, uma cozinha de finalização, que os pratos eles são elaborados, são preparados para serem servidos, então, na sala de jantar. Uma cozinha mais compacta, mas que atende às funções a que ela se dedicava. Bom, aqui nós estamos com um sistema das esquadrias da casa, né, que ela tem janela guilhotina e venezianas externas. Bom, o sistema de guilhotina aqui, diferente do que a gente está acostumado a ver, ela tem um contrapeso, né, ela é conectada por cabos em contrapesos, então ela fica em posição que você deixar aqui, né, não precisa ter aquelas borboletas para travar a janela. Como é uma janela bastante grande, então você tem uma necessidade de fazer a limpeza, ela tem esse dispositivo aqui de tombamento da parte externa. É possível fazer a limpeza dela tranquilamente, sem ficar se dependurando por fora. A parte de baixo aqui também, embora não seja necessário, né, ela também faz para facilitar essa limpeza, ou mesmo num dia que talvez não se tenha, ou quer deixar mais uma ventilação do que está mais frio e tal, deixa só tombadinha assim, o resto tudo fechado. É possível também. E por fim, na parte externa aqui na parte da veneziana, nós temos um sistema, ela é uma folha bastante pesada, que ela tem uma estrutura de metal, e o miolo dela que é de madeira. Então você tem as venezianas propriamente, que elas são articuladas, né? Dá para fazer o movimento e decidir que tipo de ventilação ou iluminação se deseja. Ela faz a abertura normal de uma janela de veneziana, mas também estando fechada é possível fazer a abertura dela em basculante. Então posso deixar a folha fechada, mas semi-aberta aqui no basculante. Então ela tem um sistema bastante complexo, que é bastante também inédito, né? Diferente de tanto na época como hoje mesmo, nós não temos esse tipo de janela tão comum assim. Os ambientes, tanto o ambiente social aqui no térreo como o ambiente íntimo, no andar de cima, eles eram providos de um sistema de aquecimento e condicionamento de ar centrais, né? Nos cantos de parede nós identificamos as entradas, né, de ar quente nos ambientes. Existe a caldeira no subsolo, que aquecia o ar, né, jogava esse ar quente por um duto central e ele ia se abrindo nos vários ambientes da casa por esses tipos de aberturas. O condicionamento de ar frio, né, existiam os aparelhos também lá próximos à caldeira, independentes, né,
eles jogavam o ar refrigerado a partir das luminárias. Então, cada ambiente da casa tem um tipo de luminária, mas todas as luminárias têm uma saída de ar refrigerado. Então essa aqui é a caldeira, né, a fornalha que fazia o aquecimento da edificação. Embaixo coloca a lenha, acende o fogo. Esse fogo, o calor vai sendo liberado e vai aquecendo também esses tubinhos de argila. A argila é um ótimo conservante térmico, né? Então ele se aquece e vai liberando calor aos poucos através daquela tubulação que ela corre por baixo do teto, do piso, né, do primeiro pavimento, e vai se distribuindo ao longo de todas as salas e ambientes da casa. Aqui atrás ficavam os aparelhos de ar-condicionado. Né? Eles não estão mais aqui, não existem mais, mas os aparelhos ficavam nessas bases de cimento e entrava o sistema, distribuía o ar frio por pequenos tubos que ficavam na parede aqui e se irradiava, né, o ar frio através das luminárias em cada ambiente também. Então, por aqui passava o ar quente, ali tem um termômetro para marcar a temperatura que estava. E por esse tubo ela continua verticalmente para atender o térreo e o segundo pavimento. Toda a cobertura da edificação, ela capta água através de calhas e as calhas são dirigidas nesses tubos de queda e os tubos de queda canalizam para dentro de uma grande cisterna que tem embaixo desse piso aqui. Né? Essa aqui é uma tampa de inspeção dessa cisterna. Né? Ela tem uma capacidade de muitos metros cúbicos e serve para utilizar a água para irrigação do jardim. Essa é a passagem entre a edificação de apoio e a edificação principal. Aqui no apoio existia a cozinha maior, onde eram feitos todos os pratos e servidos na sala de jantar. A passagem é um espaço aberto, né? E ficamos na dúvida se esse espaço como é que poderia ser num dia que estivesse fazendo uma festa, um dia frio, um dia de chuva, levar os pratos para finalização e servir na sala de jantar. Depois viemos a descobrir que esses suportes aqui em cima possuíam rolos, né, de persiana de madeira, em que eles eram baixados até a altura do pedestal desse pilar, favorecendo, então, criando um espaço semi-interno, né, que não teria essa exposição ao frio e chuva durante a passagem dos serviços de cozinha. Então, olha, é impressionante como essa casa guarda surpresas, não é verdade? Sim, são diversas tecnologias muito à frente do seu tempo e mostra então a relevância dessa edificação para a cidade, para a nossa história, né? É verdade, é uma importante memória para a nossa cidade. Sim, este foi mais um Unicultura. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.